A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, o Senhor compartilhou comigo ali meditando, né? E eu estava ali meditando e o Senhor falando comigo sobre a filiação dele, sobre em como sermos filhos de Deus. E aí o Espírito Santo me levou lá em Gênesis 2, aonde, né, o Senhor ele já tinha concluído a criação de tudo e todas as coisas, mas ainda não tinha criado o homem. E aí uma das versões da Bíblia vai dizer ali logo no começo do capítulo 2, que ainda não estavam frutificando, né, as coisas na terra, porque ainda não tinha chovido ainda. Deus ainda não tinha mandado chuva e porque ainda não tinha o homem para cultivar. Então, irmãos, qual que é o primeiro ponto aqui que o Senhor compartilhou comigo para eu liberar e compartilhar com vocês? Quando nós estávamos no princípio com Deus, o relacionamento que nós tínhamos com Deus era somente de filhos. E Jesus, no seu sacrifício, né, de se entregar no nosso lugar, ele nos resgata para esta posição do princípio, irmãos, de filhos de Deus. E quando o Senhor criou tudo e todas as coisas, ele deu o governo para o homem cuidar, cultivar, viver e desfrutar disso com Deus, com o relacionamento do homem direto com Deus, né? Então, o princípio, né, do nosso relacionamento que nós tínhamos com Deus antes do pecado entrar, era este relacionamento de filhos, onde simplesmente desfrutávamos, né, da filiação de Deus, daquilo que o Senhor nos deu para governar, para cultivar, para desfrutar e viver com Ele, neste relacionamento com Ele. Né? A Bíblia descreve que ali, antes da viração do dia, era o momento que Deus se encontrava com o homem para conversar, para ali estarem em companhia, pai e filho. Só que aí o pecado entrou, né, irmãos? E esse elo foi quebrado, essa filiação ela foi interrompida. Mas quando Jesus vem à Terra e ele se entrega no nosso lugar, ele veio para nos apresentar o Pai, porque quando o pecado entrou, irmãos, foi colocado o véu e foi, né, cegado o nosso entendimento da paternidade de Deus e tudo aquilo que nós somos e carregamos da parte de Deus. Mas Jesus, ele quebrou este véu, ele rompeu o véu foi rasgado. E aí assim os nossos olhos, os nossos ouvidos foram abertos novamente, para voltarmos ao acesso do princípio com Deus Pai, do nosso relacionamento que nós tínhamos com Ele. Mas, por conta do pecado, assim, ainda voltando ao nosso relacionamento de filiação com Deus Pai, teríamos que viver na consequência do pecado, né? Mas, irmãos, qual foi o primeiro ponto que o Senhor está falando aqui? Nós somos filhos de Deus quando assim aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador e voltamos a ter este acesso por causa de Jesus e do sacrifício dele. Então, nós entramos como co-participantes do reino de Deus por causa de Jesus. E Jesus, de unigênito, se torna primogênito, então ele se torna o nosso irmão mais velho. Então, irmãos, Jesus, a primeira coisa que ele veio fazer foi nos apresentar o Pai novamente, para que trouxesse à nossa memória, a nossa filiação que nós tínhamos lá no princípio com Deus Pai. Então, a primeira restauração foi essa que Jesus fez, irmãos. Mas como o pecado entrou, ainda voltando à nossa filiação, né, viveríamos e vivemos assim a consequência do pecado que entrou. Mas, irmãos, isso não tira o fato de que voltamos à nossa filiação com Deus Pai. E como filhos, irmãos, a nossa posição de filhos de Deus é simplesmente receber e desfrutar da filiação dele e do nosso relacionamento de intimidade com ele, de pai e filho. Então, irmãos, o Espírito Santo falou exatamente assim comigo. Sermos servos do reino de Deus deve ser uma consequência por sermos filhos. E a nossa posição de servos no reino de Deus, como co-participante com Jesus, para darmos continuidade naquilo que ele começou e fazer as coisas maiores, não pode ser colocada acima da nossa posição de filhos, irmãos. Porque sermos servos é consequência por sermos filhos. Então, por sermos filhos, nós tomamos essa posição.
Eu sou filho de Deus, do soberano e todo-poderoso. E por ser filho, eu sou coparticipante com Jesus, meu irmão mais velho, em tudo aquilo que ele começou, tudo aquilo que o Pai está fazendo e ainda vai fazer. É isso, irmãos. E essa posição de servos não pode tomar a posição de filhos. Porque, como filhos, nós simplesmente acessamos, recebemos e desfrutamos do Pai. Agora, como servos, sim, teremos a nossa recompensa por tudo aquilo que nós fazemos, né? Para o reino de Deus e para que o nome dele seja glorificado. Mas uma posição não pode, irmãos, tomar o lugar da outra posição. E a posição de filhos, irmãos, é a primeira e a principal e a mais importante. E é isso que agrada ao Senhor, irmãos. A sua posição de servo de Deus, de coparticipante do evangelho e da obra de Deus não pode substituir a sua posição de filho, irmãos. Então Jesus ele veio nos resgatar para este lugar. E se ele veio nos resgatar para este lugar, irmãos, você não pode sair desse lugar. Porque para acessarmos e desfrutarmos o que o Senhor tem conosco, para conosco como filhos, né? É simplesmente acessando e recebendo. Nós não fazemos para receber, nós fazemos na nossa posição de servos, como coparticipante do reino, mas ainda assim não é na intenção de receber. Só que o Senhor, como Pai, ele nos recompensa por tudo que nós nos esforçamos e fazemos para manifestar o reino de Deus. Irmãos, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Toma o teu lugar na sua posição de filho de Deus e não saia deste lugar, porque este é o lugar que Satanás mais quer enganar os filhos de Deus e o povo de Deus para não tomar, para não acessar e não desfrutar disso, irmãos. E o Senhor não abre mão deste lugar. Ele primeiramente nos chama de filhos, para depois nos chamar de servos, individualmente com aquilo que cada um, né, assim foi dado e confiado pelo Senhor para fazer. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Seja filho de Deus, não saia dessa posição de filho. Desfrute e viva o seu relacionamento com Ele e faça a obra conforme e com o que Ele te deu e te confiou.